Você tem lido muito? Você tem estudado? Você tem buscado conhecimentos na internet, em jornais, revistas, livros? Se sim, isso é muito bom, porque o maior patrimônio que nós podemos juntar nos dias de hoje é o conhecimento, é a informação. Se você não leu, talvez você tenha ouvido falar de uma obra famosa chamada A Terceira Onda, escrita por um grande estudioso, um visionário, chamado Alvin Toffler. Ele dividiu a história da riqueza da humanidade em 3 ondas diferentes, em 3 etapas. A primeira etapa, ele diz ter sido a onda da produção agrícola. Então, aqueles que tinham terra e produziam nela é que eram ricos. A segunda onda refere-se à produção industrial. A partir da Revolução Industrial, a riqueza passou a ser aquilo que se pudesse produzir para comercializar em escala. Os dias que nós vivemos são chamados por Alvin Toffler como sendo a terceira onda, a onda que corresponde à era da informação. Nos dias de hoje, a riqueza é informação. Portanto, aqueles que detêm informação, aqueles que têm acesso e sabem utilizar a informação, são aqueles que detêm, que possuem a riqueza nos dias de hoje. Mas sabe, eu vivo uma experiência muito intensa sobre isso. E é por essa razão que eu quis compartilhar o tema deste nosso encontro de hoje. Sabe o que acontece depois que eu leio tudo o que me atrai, tudo o que me parece importante? Eu me faço uma pergunta sempre, e julgo ser isso fundamental para dar sentido ao que eu acabei de ler. A pergunta é: ok, lindo, maravilhoso, atraente, comovente muitas vezes, mas como faço para aplicar isso na prática? Como transformar em vida o que eu acabei de ler para que eu seja uma pessoa melhor? Essa é sempre a etapa mais difícil do meu estudo, da minha leitura. Encontrar o que é útil, o que é aplicável. Ou, eu diria de outro modo, como incluir o que eu aprendo no meu propósito claro de vida. Essa é a questão. Eu estou convencido de que é justamente aí que se encontra o poder de transformação daquilo que eu acabei de ler. Transformação de novos conhecimentos em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento real e verdadeiro. Eu observo que muitas pessoas se contentam com o fato delas terem conseguido ler tantas páginas de um livro, tantos livros por ano. Elas se satisfazem com o quesito quantitativo da leitura. Assim também, elas gostam de comprar novos lançamentos e estar sempre atualizadas com o mercado editorial. Não há nada mal nisso. Acontece que isso não basta. Não há dúvida de que, a depender do que nós lemos, sempre teremos conseguido alguma instrução ou um bom exercício para o nosso cérebro. Ler amplia o nosso acervo mental. O simples fato. No entanto, não se trata de um fator quantitativo. Eu lhe digo que uma página, ou até mesmo um parágrafo, uma linha bem lida, bem interiorizada e bem aprendida, que tenha influenciado positivamente o meu jeito de viver para que eu seja melhor, fez muito mais do que um livro inteiro ou vários livros. Existe exemplo mais emblemático disso do que a Bíblia? Sim, ela é um manual perfeito de boa conduta, ética, moral e vida plena. Ok, eu concordo que a simples leitura da Bíblia talvez ensine o leitor
a adquirir uma linguagem de alto nível gramatical. Mas é o fato de colocá-la em prática que pode efetivar grandes mudanças e produzir todos os benefícios que estão contidos dentro dela. Você concorda? Quantas casas têm uma Bíblia? Em muitas delas, a Bíblia está colocada num local de importância. Mas o que, se não a falta de compromisso com a prática, explica o fato de que o mundo tem tanto roubo, tantos desvios morais, tanta ingratidão, tantos assassinatos, mesmo com este imenso volume de Bíblias espalhadas por aí? É sem dúvida nenhuma, estatisticamente, a obra editorial que mais vende em todo o mundo. Por isso, você deve saber que quanto mais se esforçar em converter conhecimento teórico em prática, em aplicação, mais sólido esse conhecimento estará em você. Ele vai estar mais solidificado, mais fortalecido. Aí sim, você terá feito uma aquisição de qualidade e alcançado um estágio em que o resultado é a mudança de hábitos, a mudança de comportamento, a quebra de modelos mentais, a melhoria da sua capacidade de argumentação. Que mais? A comunicação, tanto verbal como escrita, e muitos outros benefícios. Aliás, só existe educação de fato quando há mudança de comportamento. Você há de concordar que todos nós estamos expostos atualmente a um volume gigantesco de dados, de informações, notícias, sons, imagens, vídeos, etc. Com tudo isso, é fácil demais nos metermos numa confusão mental, em vez de selecionar o que é importante para nós e organizar essa seleção no nosso cérebro de acordo com aquilo que nós mais necessitamos para atender a esse quesito, mudar o nosso comportamento, desenvolvê-lo, termos maior domínio de tudo aquilo que nós precisamos ter. Eu estou falando de organizar as informações. Sem que façamos isso, pode ocorrer que no momento que mais precisarmos daquilo que nós lemos ou aprendemos um dia, venha a falhar e nos deixar na mão. Como são os conhecimentos que nós adquirimos no nível médio, no colegial ou mesmo na faculdade. Estudamos, fizemos prova a respeito daquilo e no momento que nós mais precisamos, a nossa memória falha. A tradição judaica instrui que um conhecimento importante deve ser estudado 101 vezes. Não 100, 101 vezes. Por aí você vê quanto são importantes, em primeiro lugar, selecionar aquilo que tem valor para nós antes de sair lendo qualquer coisa a esmo. Em segundo lugar, vivenciar no nível prático aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos. 2 pesquisadores norte-americanos fizeram uma importante experiência há vários anos. Eles reuniram pessoas em um cinema e exibiram uma sequência de filmes que continham fatos mentirosos. Um desses filmes, por exemplo, mostrava o coelho Pernalonga posando em fotos com turistas na Disney World, na Disneylândia. Acontece que o Pernalonga nada tem a ver com os estúdios Disney, porque ele é uma criação da Warner Brothers. Disney e Warner são concorrentes ferrenhos. Ok. Sabe qual foi o resultado da experiência? Algum tempo depois, quase 1/3 das pessoas que participaram da experiência achavam que aquele e outros filmes montados na mesma proposta, essa proposta mentirosa, eram verdadeiros.
O ser humano tem uma facilidade incrível de criar memórias falsas. Essa é a grande conclusão. Observe, por exemplo, como que os idosos geralmente falam do passado como um tempo em que tudo era perfeito. Você acredita mesmo que os seus avós amarravam um cachorro com linguiça? Pois é, o que se passa é que eles apagaram da memória tudo o que era ruim e só ficou o que eles mais gostavam ou o que lhes fazia bem. Os políticos se aproveitam disso, claro. Quando eles falam sobre o que fizeram de bom no passado, mesmo que seja mentira, eles estão se aproveitando dessa maneira como a nossa memória funciona. Eles sabem como a memória da maioria das pessoas atua, por isso eles manipulam. Onde está o grande problema? O problema está nisso que eu estou te chamando a atenção. Por que é que isso acontece? Porque nós não questionamos as informações. Nós não questionamos as fontes pelas quais nós temos acesso às informações, nem os meios. Simplesmente acreditamos. Adquirimos o que nos chega como sendo sério, como sendo verdadeiro, sem checar nada. Simplesmente vemos, ouvimos e no instante seguinte acreditamos. E muitos de nós multiplica isso, passa isso para frente. Hoje em dia, tão comum, quanto estão se falando em fake news. Nunca ouviu falar de gente que acredita em novelas e até agridem os artistas que fazem papel de vilão? É por causa disso. Muito bem. Uma coisa é certa. Quando nós lemos coisas boas, assistimos a vídeos, acessamos seletivamente os temas que mais importam para a vida e para o trabalho, é óbvio que nós estamos adquirindo conhecimento. Mas até aí, trata-se tão somente de conhecimento estático, conhecimento parado, que não produz nada. É uma semente fora da terra. E além de tudo, como eu acabei de demonstrar, esses conhecimentos dependem de nossa boa memória para que eles se apresentem com facilidade quando nós precisarmos deles. Mas eu gostaria de dar um destaque a um ponto muito especial. Você e eu, todos nós, seres humanos, nós necessitamos muito mais de sabedoria do que de conhecimento. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria não é algo que se consegue através de muita leitura. A sabedoria advém da astúcia ou da arte cuidadosa de ligar e cruzar conhecimento com vivência, experiência, observação, exemplos de tudo, exemplo de todos que estão à nossa volta. Acrescendo a tudo isso o aspecto mais importante. Sabedoria tem a ver com espiritualidade e com moralidade. E, mais ainda, ou melhor, conceitualmente, quando nós ligamos tudo isso à nossa conexão com Deus. É preciso estabelecer sempre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Você sabe muito bem, a Grécia foi um império poderoso. Os gregos foram um exemplo fantástico de geração de conhecimento. E quanto conhecimento eles geraram! Eles promoviam moda, música, artes, estética, atletismo, entretenimento e um mundo de atividades igualmente estimulantes. Os gregos eram os mais avançados e sofisticados de sua época. Não fosse pela excelência que eles colocaram em tudo que eles produziam, os princípios deixados por eles, pela filosofia grega, aos termos modernos nós não teríamos transplante de coração, balé, transporte aéreo
Por falar nisso, até a internet. Foi graças a critérios que eles estabeleceram na geração dos conhecimentos que eles geraram que nós aprendemos buscar a excelência, a qualidade e tudo mais em tudo que nós fazemos. Mas por que que o Império Grego não sobreviveu mais do que algumas centenas de anos? Os historiadores concordam que foram destruídos por causa de um detalhe muitíssimo importante. Foi por causa da decadência moral. Isso vem nos mostrar que conhecimento sem elevação, conhecimento sem sublimação, sem gerar mudanças, sem gerar espiritualidade, sem Deus, o conhecimento é uma receita certeira para o desastre. Simplesmente não podemos e não sobreviveremos sem uma direção moral clara. É claro, os gregos tinham deuses. Eles tinham um panteão inteiro de deuses. Mas esses eram deuses feitos pelas mãos dos homens. Do tipo que fica com ciúme, do tipo que argumenta, do tipo que comete comportamento imoral por conta própria. O homem não pode desenvolver seu próprio sistema objetivo, porque o homem, como parte do grupo para o qual o sistema está sendo projetado, ele é por si mesmo subjetivo, ele pensa só em si. Os deuses gregos não eram do tipo a quem se possa aspirar. Antes de tudo, eram deuses que poderiam, de alguma forma, desculpar o comportamento corrupto do próprio homem. Eles foram criados para justificar o modo humano de ser. Quer um exemplo chocante de imoralidade sofisticada? Eu vou te dar um. Um exemplo recente. Vem da Alemanha nazista. A Alemanha era conhecida por suas principais instituições acadêmicas. Era conhecida pelo seu alto índice de avanço nas artes. Tinham na Alemanha uma conduta social impecável. Então, aonde tudo isso levou? Numa reunião especial, uma reunião nazista, realizada especialmente para formular a solução final para o extermínio de todos os judeus, chamada Conferência Wannsee. Naquela conferência, 9 dos 13 participantes eram PhDs. Essas foram as mentes científicas mais criativas de todo o mundo civilizado. No entanto, eles usaram seu poder para o mal. Então, eu estou falando desde o início que eu preciso estudar, que eu preciso aprender, que eu preciso ler. E depois eu digo, o conhecimento sem prática não vale nada. E agora eu estou dizendo, qual prática eu devo optar? Eu devo fazer a opção pela prática que me leve ao mais elevado índice de moralidade, a uma prática que gere atos de bondade, a uma prática que gere desenvolvimento, elevação. A moralidade, só a moralidade é o que pode manter as civilizações unidas. A ausência de moralidade produz caos, confusão. É a moralidade e a espiritualidade guiadas por leis que proíbem a exploração, a fofoca, os vícios, a poluição e outros abusos de si mesmo e da sociedade que deve ser preconizada, deve ser instituída e mantida. Sem uma bússola moral, e essa é a prática de que eu estou falando desde o início, tudo pode acontecer e nós podemos racionalizar nossas vidas, como os nazistas fizeram. Foi exatamente isso que os nazistas realizaram em seu fabuloso projeto maligno. De uma maneira bem simples, porém muito profunda.
eu trago aqui um dos conceitos mais fantásticos de o que é sabedoria. Ele foi dito por um sábio do Talmud, chamado Ben Zoma. Ele diz: quem é sábio? E responde: é aquele que aprende com todas as pessoas. Usando o judaísmo como referência, nesse ponto que nós chegamos, na celebração da Páscoa, que se chama Pessach, existe um momento em que se comenta sobre a personalidade de 4 tipos diferentes de filhos. O filho sábio é aquele que pergunta: o que são esses estatutos e essas ordenanças sobre Pessach? Por que é que o filho que faz essa pergunta é chamado de sábio? É muito engraçado, porque a impressão que se tem da pergunta que ele faz é que ele não sabe de nada. Como é que você pode chamar uma pessoa que não sabe de nada de sábia? Mas nós consideramos esse filho sábio justamente pela pergunta que ele formula. Porque através dessa pergunta, ele está procurando aprender de modo ativo, de modo dinâmico e não estático. Ele é curioso, ele quer crescer, ele quer se desenvolver e ele valoriza a compreensão. A sabedoria não pertence à pessoa que adquire ou memorizou mais conhecimentos. A sabedoria pertence a quem, por meio da humildade, está aberto a aprender com cada pessoa, como disse o sábio Ben Zoma, que cada uma das pessoas a quem eu encontro. E eu tomo a liberdade de acrescentar: sabedoria está naquele que extrai um aprendizado de cada situação, de cada aperto, de cada alegria que sente, de cada bom momento, de cada momento difícil. Todas as pessoas que cruzam o seu caminho têm talentos, habilidades, experiências de vida que são únicos. Você pode se beneficiar de cada um desses itens. Que tal então descobrir como você pode aprender com essas pessoas, com cada uma delas? Esse é de fato o caminho da sabedoria. Contam que Cristóvão Colombo teria lido no máximo 5 livros ao longo de toda a sua vida. Mas o efeito desses 5 livros teria um resultado num processamento do conhecimento que ele adquiriu, que levou-o a trabalhar da forma como ele trabalhou, com uma eficiência altíssima, com uma série de deduções que o fizeram acreditar que havia algo a ser descoberto na direção aonde o mundo acreditava que havia lá um abismo. 5 livros é o que diz uma das biografias, aliás, a biografia que foi escrita pelo filho dele. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, disse que a leitura é apenas um substituto para o pensamento próprio, o que significa deixar alguém dirigir os seus pensamentos. Quando você lê um livro, naquele momento, se você tiver foco, e é assim que se deve ler, você está sendo dirigido pelo autor do livro. E aí é que se conecta a situação da prática e de como nós iremos colocar em prática. Conta uma fábula antiga que um burro mandou seu filhote aprender com cavalos a arte de trotar, do trote, e caminhar de cabeça erguida. Ele não queria que seu filhote acabasse como um mero puxador de cargas, como ocorre a todos os burros. Anos se passaram e o jovem burro retornou ao pai, que orgulhoso o exibia a todos os demais de sua raça. Esse é meu filho. Veja como ele trota muito bem. Veja como ele ergue sua cabeça imponentemente. Certo dia, um incêndio pôs em risco o celeiro
onde se armazenava todo o alimento dos animais para o inverno. Os burros se apresentaram para o transporte que era necessário ser feito a fim de salvar o máximo possível dos grãos e das palhas que estavam lá naquele depósito, exceto aquele jovem burro, porque ele se achava qualificado demais para a execução de uma atividade tão desprezível a seus próprios olhos. Vendo isso, um velho e já cansado burro, que dava toda a sua energia para fazer sua parte no mutirão, vira-se a esse jovem prendado e arrogante e lhe diz: levantar a cabeça e exibir galopes bonitos, o que farão por você quando você não tiver mais o que comer? Moral da história: o conhecimento e o muito estudo nada são sem sabedoria. Levados, porém, ao esforço da prática e à intensa reflexão, com temor a Deus e com elevação, com espiritualidade, que produz humildade, então os conhecimentos terão o poder de converter um tolo inútil em um sábio de boa e amável lembrança entre todos os homens. Informações novas são importantes. É muito bom aprender com a teoria, mas o conhecimento completo envolve tanto a compreensão quanto a experiência, quanto a prática. Se você quiser que alguém saiba como é comer um pêssego, você pode descrever a essa pessoa essa saborosa experiência. Ele é suculento, perfumado, doce, macio, mas essa pessoa nunca saberá de fato o que é comer um pêssego e sentir seu sabor enquanto não morder um. Portanto, para expandir nosso modelo mental e despertar cada um de nós para uma vida mais rica, nós precisamos de novos conhecimentos, porém com prática, com experiências. E não se esqueça, tudo o que nós já experimentamos na vida esteve delimitado pelas fronteiras do que nós já sabemos. Torna-se óbvio que, se nós quisermos ter uma vida mais abrangente, mais rica, com mais oportunidades de desenvolvimento, mais realizações, mais felicidade, nós vamos precisar nos empurrar para frente, fazendo perguntas, experimentando novas emoções, armazenando mais dados em nossas redes neurais, colocando tudo o que for possível em prática. Então, continue lendo, continue estudando. E tudo aquilo que você vir ser muito importante para você, estude, repita, interiorize 101 vezes. E então, pratique, eleve-se. Faça com que isso seja um elo de conexão de você consigo mesmo, de você com as pessoas e de você com Deus.